Está escrito em Cantares, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: Apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Meu irmão, minha irmã, ao olharmos com atenção para as grandes tragédias que nós testemunhamos ao longo da vida, sejam elas a falência de uma grande empresa, o divórcio doloroso de um casal que parecia perfeito, ou a queda espiritual escandalosa de um líder de grande relevância. Diante desses cenários tão devastadores, a nossa mente humana tende a focar apenas no momento do colapso final. Enxergamos o estrondo da árvore que cai, mas raramente paramos para analisar os meses ou os anos em que os cupins trabalharam em silêncio no interior daquele tronco. Nós vivemos em uma sociedade hiperconectada e barulhenta. Uma geração extremamente agitada que foi treinada para vigiar apenas os grandes horizontes, os perigos monumentais e os pecados considerados inaceitáveis pela moral pública. Nós nos blindamos contra os grandes escândalos, erguemos muralhas contra as grandes rupturas e acreditamos piamente que por não estarmos cometendo falhas, eu diria falhas grotescas, a nossa espiritualidade e a nossa família imaginamos que estão completamente seguras. No entanto, a sabedoria divina, gravada nas Escrituras Sagradas, opera em uma frequência muito mais profunda e cirúrgica. Através do livro de Cantares, no capítulo 2, versículo 15, o Espírito Santo nos convida a desviar o nosso olhar do céu tempestuoso e a olhar para o chão, para os cantos escondidos da nossa rotina. Pois bem, esse texto bíblico emite um alerta muito urgente e poético sobre o perigo das raposinhas. Note que o texto não fala de ursos ferozes, de leões famintos ou de javalis selvagens que invadem as plantações quebrando as cercas com violência. Não. O perigo real, aquele que tem o poder de arruinar o projeto mais bonito de Deus para a sua vida, ele é pequeno. Acredite, ele é pequeno, mas é ágil e silencioso e aparentemente inofensivo. São as pequenas raposas que entram por frestas quase invisíveis das cercas, justamente quando o vinhedo está em flor. É como diz o versículo, ou seja, no momento de maior promessa, de beleza e de fragilidade. E de fragilidade da nossa caminhada. Para compreendermos a seriedade desse diagnóstico espiritual, nós precisamos introduzir no tribunal da nossa consciência uma distinção fundamental e vital, ou seja, a diferença exata entre o que é mero e o que é sutil. O mundo contemporâneo, com a sua pressa e superficialidade, tenta nos convencer a tratar tudo como mero. O termo mero refere-se àquilo que é banal, desprovido de qualquer importância. Um detalhe insignificante que não altera o produto final. É a justificativa que nós usamos quando dizemos que uma mentirinha boba, é mera formalidade. Quando dizemos que um atraso na oração é um mero descuido, ou que uma pequena grosseria com o cônjuge é mero fruto do cansaço. O perigo ele começa quando nós vestimos os nossos desvios de caráter com a roupa do mero detalhe. É aí que entra o verdadeiro vilão da nossa alma, que é o sutil. O sutil é aquilo que é delicado, silencioso, quase imperceptível, mas que carrega dentro de si um peso eterno e esmagador. O sutil, ele não faz barulho, ele não arromba a porta da frente, ele entra de mansinho, ele pega carona na nossa rotina
e alerta a nossa rota em apenas 1 milímetro. Se um navio mudar a sua rota em apenas 1 grau e continuar navegando em linha reta, depois de meses ele não chegará ao destino pretendido, mas sim a um continente, a um lugar completamente diferente daquele que ele tinha proposto. É assim. O maior perigo para o cristão, nesta geração tão agitada, não são as grandes rupturas escandalosas que todos conseguem ver e apontar o dedo. O verdadeiro perigo são as sutilezas diárias que nos desviam do caminho da santidade sem que sequer percebamos. A apostasia e a destruição familiar que não começam com um grito de rebeldia contra Deus, não, mas com um sussurro muito sutil de uma pequena concessão no secreto do nosso cotidiano, de forma suave e sutil. A aplicação prática dessa verdade revela que as raposinhas aqui de Cantares são a perfeita metáfora desses pequenos pecados que toleramos e alimentamos dentro de casa e no rebanho do nosso coração. Os pecados prediletos nossos. Uma raposa adulta é facilmente avistada e afugentada pelo dono do vinhedo, mas os filhotes de raposa, as raposinhas, parecem bichos de estimação, são fofinhos e aparentemente inofensivos. Aí elas entram por baixo da cerca, sem derrubá-la, sem causar nenhum estrago na cerca. Elas não quebram os galhos principais da videira e não arrancam as raízes com força bruta. O que elas fazem é extremamente pior. As raposinhas, com aqueles seus dentes pequenos, porém muito afiados, começam a roer delicadamente a casca macia e tenra dos ramos mais jovens, cortando o fluxo da seiva que alimenta os botões de flor. É assim. Elas atacam o futuro do vinhedo, sem que o agricultor perceba. As flores começam a murchar e a cair. E quando chega a época da colheita, aquela plantação que parecia tão promissora a princípio e verdejante, simplesmente não produz fruto nenhum. Traçando assim um paralelo espiritual, as raposinhas representam aquelas pequenas atitudes que o mundo moderno, eu diria, normalizou, mas que corroem a nossa comunhão íntima com Deus. É aquele olhar sutil que alimenta a cobiça na tela do celular quando ninguém está por perto. É aquela fofoca disfarçada de pedido de oração na rodinha de amigos. É aquele hábito sutil de murmurar por tudo, de sonegar a verdade nos pequenos negócios ou de tratar com aspereza as pessoas que mais nos amam dentro do nosso lar. O que o relativismo dessa era chama de mero comportamento, o reino de Deus trata como uma sutileza espiritual extremamente destrutiva que interrompe o fluxo da graça em nossas vidas. Diante disso, meu querido irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus nos convoca a uma postura de vigilância radical e inegociável. Ou seja, ser cristão em uma geração acelerada e líquida exige que sejamos guardiões atentos dos nossos próprios vinhedos. A ordem bíblica é muito clara: apanhai-me as raposinhas. Não nos foi dada a opção de ignorá-las ou de negociar com elas, esperando que elas cresçam e vão embora sozinhas. Não. Negociar com o pequeno pecado significa assinar o decreto de falência do nosso próprio futuro, espiritualmente falando. A santidade não se constrói apenas nos grandes altares ou nos momentos de clamor público em um culto de domingo. Não. A verdadeira santidade é tecida nos bastidores do cotidiano, nas escolhas invisíveis que fazemos quando estamos a sós com os nossos
pensamentos e com os nossos dispositivos eletrônicos. Pois é, exatamente na decisão de manter a mente pura, de falar a verdade, mesmo quando a mentira seria mais conveniente e mais fácil para blindar o casamento contra os pequenos fletes emocionais que entram pelas frestas das redes sociais. Pois é, se nós não estivermos bem atentos e vigilantes, se nós não caçarmos as raposinhas do orgulho, do ressentimento guardado, da falta de perdão e da negligência devocional diária, nós acordaremos um dia descobrindo que o nosso casamento faliu, que os nossos filhos se distanciaram da fé e que a nossa vida espiritual virou um deserto estéril. Os pequenos pecados que alimentamos hoje serão os monstros que nos devorarão no amanhã. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, o meu desejo é que este entendimento penetre profundamente no seu coração ao longo deste simples devocional, gerando um santo temor e uma quebra total de toda a indiferença. Não se iluda achando que o seu fôlego de vida está seguro apenas porque você não cometeu um grande adultério, um grande roubo ou um assassinato, digamos assim. Examine as sutilezas da sua rotina. Olhe para o estado do seu vinhedo espiritual hoje. Quantas raposinhas da vaidade, da preguiça espiritual e da dureza de coração têm passeado livremente pelos seus galhos em flor? Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena como um autêntico discípulo de Cristo. Alguém que não se conforma com os padrões fáceis e superficiais deste mundo, mas que busca uma comunhão íntima, real e profunda com o Senhor. Arrependa-se de cada instante em que você tratou como mero o que Deus trata como sagrado. Peça ao Senhor discernimento espiritual para enxergar o que é sutil e para ter força para arrancar do seu peito toda e qualquer raiz de inconstância espiritual. E que o seu caminhar diário seja um testemunho inabalável de vigilância e de amor, para que quando o tempo desta jornada terrena se findar e você tiver que devolver o último fôlego de vida ao Criador, o seu vinhedo não esteja devastado e vazio, mas sim carregado dos frutos benditos da fidelidade, da justiça e da eternidade para a glória do Rei dos Reis. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.